Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Remo que depois desse empate em casa contra a Chapecoense ainda assim viu suas chances de acesso aumentarem. Quero comentar aqui para vocês sobre isso, né? Até porque a rodada de forma geral até que foi boa, com alguns resultados que tivemos para a equipe do Remo e agora dependendo de si nesses últimos 3 jogos com algumas partidas interessantes e algumas peculiaridades. Obviamente, até eu coloquei aqui, né, numa contagem regressiva, óbvio, né, que não é tão simples assim, mas a tendência mesmo é que, quem sabe, no decorrer da próxima rodada já não encaminhe o acesso de olho à Série A do Campeonato Brasileiro. Paulo falar também aqui sobre os valores, né, que os clubes podem receber na próxima temporada. Certeza, né, de um faturamento recorde na história do Remo, se conseguir o acesso à Série A. E a tendência também desse ano, né, com algumas premiações, é de que seja também um faturamento recorde na história do clube 2 anos seguidos, né, em 2024, em 2025 e também para 2026. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Estamos bem perto de chegar a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos, né? Então, se você puder, dê esse like, se inscreva. Lembrando que vamos realizar um sorteio de uma camisa do Remo assim que chegarmos aqui em 70 mil do seu time do coração. Então, bora chegar, bora bater aqui 70 mil e vamos realizar esse sorteio. Logo mais eu divulgo as informações aqui para vocês. Então bora lá, vou deixar aqui essa matéria ó, no portal UOL, blog do torcedor, chance de acesso dos clubes da Série B depois da rodada, né? Então tá aqui, ó, Coritiba 99% de chance, Chapecoense 86%, Remo 67% e aí vem, né, o Atlético Paranaense, que a vitória contra o Goiás subiu para 59%, Novo Horizontino, Criciúma e Goiás com chances bem menores, né, em relação às últimas rodadas. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo na segunda e o Novo Horizontino falta jogar para ele completar as 35 partidas, né? Se ele vence o América Mineiro, ele vai chegar a 58 pontos e entrar de vez com uma certa vantagem no G4, né? Então, se o Novo Horizontino passa, a chance dele vai para 59, muito próximo também do Atlético Paranaense, que vai ver os números reduzindo, quem sabe para 34, 32% de acesso, mas a grande verdade é que todo mundo aqui está nessa briga, né? Criciúma, Goiás, Novo Horizontino, independente do resultado de hoje, eu acho que também vai chegar até a última rodada vivo, né? E o Remo agora dependendo de si, principalmente nos próximos jogos. Inclusive, deixa eu só poder clicar aqui, deixa eu aqui, ó, partidas. Próxima rodada então, contra o Novo Horizontino, uma final, e aí tem o jogo contra o Avaí. Se o Criciúma tiver chance de chegar para conseguir esse acesso, o Avaí já não briga mais pelo acesso. Você acha mesmo que o Avaí vai vencer o Remo, por exemplo? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Sinceramente. Ah, Gustavo, mas isso é errado e tal. É errado, mas às vezes acontece. Às vezes o próprio Remo vai vencer na bola, né? A equipe do Avaí. Acontece. E até o próprio presidente do Atlético Goianiense, que tinha vários jogos diretos, né? Vai ter para a briga do acesso. Ele até falou, né? Que não vai ajudar o Goiás, né? Então, assim, é uma questão que... obviamente ele falando, não vai perder para sair prejudicando, né? Mas assim, não quer ver o Goiás na Série A, ele deixou claramente isso, né? Então, não ficaria surpreso que esse jogo aqui contra o Avaí pode sim conquistar, quem sabe, 3 pontos. Esse jogo contra o Novo Horizontino fora pode ser, sem dúvidas, extremamente decisivo, vai ser, né? Torcer hoje para o Novo Horizontino tropeçar, porque senão vai ser um jogo extremamente direto, porque o Novo Horizontino também chegaria a 58 pontos, né? Os dois, e aí ia ficar uma situação um pouco mais complicada. Lembrando, na última rodada contra o Goiás, pode ser inclusive que o Goiás chegue nessa última rodada sem chances, tá, de conseguir o acesso, porque está numa fase muito ruim, vai enfrentar o próximo jogo deles vai ser justamente contra o Cuiabá fora e o Novo Horizontino em casa. Se perde os dois, já chega na última rodada sem grandes objetivos. Se vence, pode inclusive ser um jogo, quem vencer sobe, pode sim, essa Série B dá tão maluca, faltando 3 rodadas. Torcer para que pelo menos o Goiás talvez já fique fora dessa briga, né? Ou se vence os 2 próximos jogos, também já garanta o acesso e pode ser um jogo que, igual eu falei, os dois empatando conseguem o acesso os dois, matematicamente. E aí vai ser aquele jogo de combada, né? Então, próxima final vai ser justamente nesse jogo contra o Novo Horizontino. O que o Remo poderia ter feito era vencido mesmo. Gol no finalzinho ali, 52 minutos, né, da segunda etapa. Complica bastante porque já dava para ter conquistado esses 2 pontos extras, chegaria a 60. Além do mais, se fosse só uma vitória, um time da parte de baixo, tudo bem, né? Agora a questão é que o Chapecoense ainda fica na frente com 2 vitórias a mais, mesmo empatado com 58 pontos. O Remo chegaria a 60, entraria na vez na briga do título, porque o Coritiba também não está querendo. É uma coisa que eu falo. Eu acho que só a Chapecoense e o Remo têm feito a parte dele nessa reta final. O Coritiba, mais ou menos, mas assim, últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A Chapecoense venceu 3, o Remo venceu 4 dos últimos 5. E olha que os times da parte de baixo, gente, parece que eles não querem subir. O Novo Horizontino pode chegar a 3 vitórias em 5 jogos, invicto, beleza, pode chegar numa fase boa. O Goiás vem de 1 vitória em 7 partidas, o Criciúma números muito parecidos.
O Atlético Paranaense agora venceu 2 seguidas, mas vinha de 4 jogos sem vencer. Então dá pra ver que os times não estão fazendo muita parte deles, né? Não vai tendo essa consistência na reta final. Não é à toa que o Remo embalou ali, né? E já entrou de vez na briga do título e aparece com favoritismo, né? Em relação aqui aos números, ó, 67% é um número bem interessante. Vou até deixar também aqui sobre a premiação, lembrando que o campeão recebe algo próximo de 3 milhões e meio, recebeu na temporada passada. A tendência é que esse ano seja quase 4 milhões e para quem sobe quase 1 milhão e 700 a 2 milhões de reais. Óbvio que é uma premiação baixa nesse sentido, mas é um extra, né? Você pode deixar esse valor só para os jogadores, mais um bônus por fora, né? Porque quando a gente vai aqui para valores em si, a gente observa que tem alguns clubes, eu peguei esse estudo em 2023, de clubes que estavam na Série A do Brasileirão, e olha aqui para você ter uma ideia, né? O clube que menos faturou foi o Goiás e o Curitiba, algo próximo de 100 milhões de reais. E é porque esses clubes dependiam muito, né, da receita de transmissão. Porque se tivesse uma venda de jogador, tipo um jogador, ok, vai, 30 milhões de reais, já subiria esse número para algo de 130, 135 milhões, assim como foi, né? Cuiabá, Bahia e Ceará na temporada de 2023, né? Ou seja, dá para esperar sim algo próximo para o Remo de 100 a 200 milhões de reais. Tem a questão que você pode ter um antecipamento, né, das receitas e aí ter um faturamento mais alto e longe de uma Copa do Brasil, terminar em sexto, por exemplo, no Brasileirão, você ganharia muito mais do que se você terminar em 15º, então faz muita diferença sim nesse quesito. E eu acho que dá para esperar um faturamento recorde sim nessas próximas temporadas. Lembrando que para chegar num número muito alto, né, igual o Fortaleza mesmo já batendo 300 milhões, né, em 2024 e tudo mais, aí seria um passo um pouco mais difícil, mas com algumas boas vendas, ó, a América batendo quase 200 milhões, eu acho sim que dá para esperar o Remo muito forte nessa próxima temporada. Em relação ao ano passado, a gente pega aqui alguns times, o que mais me surpreende é justamente alguns que subiram ou outros que estavam na Série B, igual os que subiram aqui, ó, Sport 168 milhões, muito por conta de um antecipamento das vendas do direito de transmissão da Libra ou da Liga Forte Futebol. E aí tem outros aqui também, o Atlético Goianiense 113 milhões, mesmo não estando na Série A. O Cuiabá, quando caiu, né, 218 milhões de reais, um faturamento muito interessante e muito próximo de clubes gigantes, né, igual Cruzeiro, Fortaleza e Bahia faturaram uma diferença de menos de 100 milhões, às vezes 50 milhões, né, Fortaleza e Bahia para o Cuiabá, que tem uma torcida pequena. Então, se você faz uma administração boa e com uma torcida gigante que o Remo tem, dá para esperar um faturamento recorde e, obviamente, né, focando aí nessa reta final da Série B, para conquistar o acesso, são 3 finais. Vencer no próximo jogo lá em Novo Horizonte, vai encaminhar o acesso. Tem o Avaí fora, que dá sim para esperar uma vitória, igual eu falei para vocês, por conta dessa questão. O Avaí vai ajudar o Criciúma, a rivalidade lá é tensa, né? Então, fora que o Avaí também já tá, vamos colocar, né, faltando 2 rodadas pro fim, já tá com a cabeça mais no ano que vem. Fez uma campanha ok nesse ano, depois de um começo ruim, e a última rodada contra o Goiás, que igual eu falei, pode chegar sendo uma final, pode chegar talvez, os dois garantido não, né? O Remo tem mais chance, o Goiás nem tanto, de garantir antes da última rodada, mas às vezes os dois empatando para chegar para conseguir os dois o acesso, ou o Goiás já fora da briga. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui do Remo no canal, já deixei vários outros vídeos aqui relacionados e nos vemos numa próxima. Valeu!